movidos pelo Espírito Santo. As Escrituras Sagradas deixam muito claro sobre o poder do Espírito Santo, sobre os seus servos, seu propósito, sobre os seus servos para cumprir, o seu propósito, que é transformar pessoas. E quando nós vemos, por que Deus move a sua igreja? Olha quantas pessoas aqui hoje que tiveram as suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Quantas pessoas, querido, foram tocadas um dia e tiveram as suas histórias alterado, o curso da sua vida foi mudada, porque o Espírito Santo de Deus tinha um propósito para a sua vida. E mais do que a sua história foi mudada, o seu destino, o destino eterno da sua vida e da sua casa foi mudado, porque um dia o Espírito Santo de Deus tocou em você, você através do Evangelho conheceu o Senhor Jesus. Amém, queridos? O Espírito Santo não foi derramado sobre os homens para fazê-los um youtuber, pessoas famosas. Porque nós estamos vendo isso hoje, irmãos, a gente está vendo tanto besterol. A gente está vendo pessoas usando a palavra para poder ter fama, ter sucesso, ter carros extraordinários, ter relógios caríssimos. Não estou criticando aqui, mas não é para isso que o Espírito Santo move. O Espírito Santo não move para poder erguer o nome de um homem. O Espírito Santo de Deus não se move para que homens sejam mais ricos. O Espírito Santo de Deus não se move para que os homens sejam famosos. O Espírito Santo de Deus se move para transformar destinos. O Espírito Santo de Deus se move para transformar histórias, para transformar famílias, para transformar filhos e filhas. O Espírito Santo de Deus se move para alcançar mais um. E quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos muitos homens de Deus hoje, ou melhor, homens que se dizem de Deus, usando a palavra para se autopromover, enquanto nós deveríamos nos esconder através da cruz de Cristo Jesus. Amém, queridos? O profeta Isaías, no capítulo 61, no capítulo 6, o pastor Domingos ministrou uma palavra aqui ontem. Quem estava aqui na nossa conferência ontem, dê um glória a Deus aí. Foi uma palavra poderosa, e ele ministrou no capítulo 6. E há muito tempo atrás, ele faz uma mentoria pastoral toda quarta-feira, e eu participo dessa mentoria online com pastores do Brasil e do mundo. E nós tivemos o privilégio de ouvi-lo falando sobre Isaías capítulo 6, quando Isaías entra num nível de revelação no Espírito Santo muito grande. Até o capítulo 5, ele estava numa dimensão profética, mas do capítulo 6 em diante, ele tem uma experiência com Deus, e ele é tocado com uma brasa do altar por um anjo, e ele agora passa a trazer palavras proféticas, que iria atingir 700 anos depois da sua existência. Aí ele fala sobre Maria, ele fala sobre Jesus, ele fala sobre, ontem ele citou aqui, ele falou sobre Paulo, então ele falou sobre João Batista. Então ele é o profeta messiânico que mais traz revelações para o Novo Testamento. E no capítulo 61, em uma dessas palavras proféticas, no capítulo 61, versículo 1, olha o que diz o profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, e anunciar liberdade aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. É uma palavra profética, e essa palavra ela diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Era uma palavra profética a respeito do Senhor Jesus. É interessante nós compreendermos, queridos, que antes de Jesus, nenhum homem podia ter a habitação do Espírito Santo de forma permanente. Então todos os homens, todos os grandes homens de Deus, Davi, Elias, esses homens, eles recebiam a presença do Espírito Santo de Deus de forma temporária. Por que não podiam receber essa presença? Porque não havia um homem sequer justo, uma casa que pudesse receber o Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver isso acontecendo quando João Batista está batizando Jesus, porque Jesus é a pessoa que não tinha pecado. A pessoa que estava vivendo no mundo, nasceu em santidade, concebido pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, nasceu em santidade, e ele estava sendo preparado, totalmente preparado para receber o Espírito Santo de Deus.
Então o profeta Isaías, ele começa a dizer: vai vir alguém, e o Espírito do Senhor estará sobre ele. E quando o Espírito do Senhor vier sobre ele, não vai vir somente para poder fazê-lo conhecido, não vai vir para poder fazer ele próspero, não vai vir para poder fazer ele assentar na mesa dos reis, vai vir para dar vista aos cegos, ele vai vir para poder trazer liberdade aos cativos, aos oprimidos. Querido, o Espírito Santo de Deus, quando ele se move, quando ele move a sua igreja, ele move a sua igreja com propósito, ele move com o propósito de alcançar pessoas, transformar pessoas, amar pessoas. Havia um plano, um projeto de Deus, de enviar o seu Filho, e o seu Filho cheio do Espírito Santo, alcançaria a humanidade inteira na cruz do Calvário. Posso ouvir um glória a Deus, amém? Continuando, quando nós olhamos em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, é o texto que João Batista está batizando Jesus. Olha o que diz, versículo 21, Evangelho de Lucas capítulo 3, versículo 21, diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O que o profeta tinha profetizado 700 anos atrás, agora está acontecendo literalmente. O Espírito Santo veio sobre Jesus, e Jesus foi cheio do Espírito Santo. Por quê? Jesus nasceu como homem, mesmo sendo 100% Deus, ele não poderia fazer a obra de salvar a humanidade como Deus, ele não podia usar o seu poder. Então o Espírito Santo o capacitou, o Espírito Santo usou Jesus, para que Jesus pudesse cumprir essa obra e esse ministério. A palavra do Senhor também vai dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 4, olha o que diz aí, só estou construindo aqui uma introdução. Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 14, quando Jesus volta do deserto, depois de ser tentado, diz assim a palavra de Deus: Jesus voltou para a Galileia, no poder do Espírito. Diz bem forte: no poder do Espírito. Por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava na sinagoga, e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, e libertar os oprimidos. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: aconteceu o que o profeta Isaías anunciou há 700 anos, era sobre mim, o Espírito do Senhor está em mim, e no poder do Espírito Jesus começou a libertar pessoas. E aí você conhece a história do Evangelho, todas as pessoas que foram libertas, curadas, transformadas, famílias que tiveram seus filhos restituídos. Não quero entrar aqui para não tomar muito tempo, mas Jesus agora ele está dizendo: sou eu estou aqui, sou eu que estou cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai me mover para uma grande obra, o Espírito Santo vai me mover para que se cumpra todas as Escrituras, para que se cumpra todo o Antigo Testamento. Quando Jesus está falando, queridos, e é tão importante que o Antigo Testamento está repleto de textos falando sobre Jesus. Todo o Antigo Testamento está falando sobre Jesus, e agora Jesus, ele pega a palavra e ele diz: sou eu, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele veio sobre mim e Ele me ungiu para fazer essa obra de libertação, essa obra de transformação, essa obra que vai trazer paz, alegria ao coração dos homens, entre os homens e Deus. Jesus afirma: foi sobre mim que o profeta Isaías profetizou, o Espírito está sobre mim, Ele me ungiu para ser movido pelo Espírito Santo. Jesus começa a declarar para a multidão:
portanto ele foi expulso da sinagoga por causa disso. Disseram que ele estava blasfemando. Eles não aceitaram o que Jesus estava dizendo. Mas da mesma forma, Jesus veio e ele estava cheio do Espírito para poder preparar um povo para que também pudesse estar cheio do Espírito. Como o Espírito Santo, deixa eu dizer para você, quando Deus criou o homem lá no jardim do Éden, ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o Espírito Santo de Deus passou a habitar no homem. Mas quando o pecado entrou no mundo, automaticamente o Espírito Santo se retira e o homem se torna um ser caído, separado de Deus. E o que Jesus veio para fazer? Ele veio para reconciliar todos aqueles que creem em Jesus Cristo com Deus, trazer paz entre Deus e os homens, porque sem Jesus nós seremos condenados. Por isso que eu digo, uma igreja que é movida pelo Espírito Santo, ela transforma destino das pessoas, porque cada um de nós temos um destino, querido, ou o inferno ou o céu, e é o querido e amado doce Espírito Santo, que é a marca da promessa, é o selo de que cada um de nós fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quantos estão conseguindo entender? Amém, queridos? Então, só para a gente entender, havia uma palavra profética sobre Jesus. Ele vai nascer, ele vai vir a este mundo, e ele será puro. O Espírito Santo virá sobre ele, e ele será capacitado. Paulo, ele vai dizer que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão caiu em um jardim de árvores frutíferas. Satanás, na personificação da serpente, destruiu Adão e Eva e a humanidade em um jardim de árvores frutíferas. Agora o segundo homem perfeito, que é Jesus, vence Satanás em um deserto, 40 dias sem comer, com fome, e Jesus vence toda a tentação ali. E ele agora é o segundo Adão, o segundo homem perfeito, para que o Espírito Santo de Deus pudesse usá-lo. Agora usar para quê? Para que ele pudesse levar o pecado da humanidade sobre si. E quando nós reconhecemos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, automaticamente nós temos os pecados removidos de nossa vida. E quando nós temos esses pecados removidos, porque foi levado na cruz do Calvário, então automaticamente nós nos tornamos puros, lavados, remidos, e também podemos receber o Espírito Santo de Deus. O que Jesus veio fazer? Jesus veio para morrer no seu lugar. Jesus veio para levar naquela cruz os seus pecados. Sabe para quê? Para que o Pai pudesse derramar sobre a sua vida a presença do amado e doce Espírito Santo, para mover você para o propósito para o qual Ele tem. Qual é o propósito que o Espírito Santo de Deus tem? É para mim frequentar culto? Não. O Espírito Santo de Deus tem um propósito, é que você cure os enfermos, é que você traga vista aos cegos, é que você traga ressurreição aos que estão mortos. Pastor, isso não é para hoje mais. Isso não é para quem não está cheio do Espírito Santo de Deus. Isso não é para quem não se move no Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Joel, um outro texto profético, um dia foi profetizado que Jesus nasceria e o Espírito viria sobre Jesus, mas também foi profetizado sobre a igreja. Joel, um profeta também, muito antes do tempo de acontecer o dia do Pentecoste, ele diz, Joel capítulo 2, versículo 28, e depois disso derramarei do meu Espírito. Depois disso, que é depois que Jesus Cristo nascer, depois que Jesus Cristo for batizado com o Espírito Santo de Deus, depois que Jesus Cristo levar na cruz do Calvário o pecado da humanidade, depois disso derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão, e os vossos e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. É uma palavra profética para a igreja, irmãos. Uma palavra profética que Joel está trazendo, como Isaías profetizou, que Jesus Cristo nasceria e ele seria cheio do Espírito Santo. Joel também está dizendo, depois que acontecer essas coisas, depois que Jesus passar, depois que Jesus edificar a sua igreja, também todos aqueles que nele crêem serão cheios do Espírito Santo de Deus. Isaías profetizou sobre o ungido de Deus, que é Jesus, mas Joel profetizou sobre a igreja. Joel profetizou sobre nós, porque vai dizer a palavra do Senhor em Joel capítulo 2, versículo 28 em diante,
diz que todos os povos, em todos os lugares da terra, teriam servos e servas recebendo o Espírito Santo e se movendo pelo Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um glória a Deus, amém? A palavra do Senhor vai dizer que em Atos 2, no versículo 1 em diante, os discípulos estavam todos reunidos. Eu só estou explicando para vocês, construindo aqui, irmãos, vocês vão entender já já. Os discípulos estavam todos reunidos, esperando o que havia sido já predito por João Batista e também por Jesus. E eles estavam lá e de repente veio do céu, como vento impetuoso, como línguas de fogo, e todos foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? E assim como Jesus pegou o livro do profeta Isaías, e ele disse: o que está acontecendo aqui é que o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus faz isso, ele pega a profecia de Isaías e diz: sou eu. Mas Pedro também pega o livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 16 em diante. Olha o que Pedro diz: pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Posso ouvir um glória a Deus? Aqui agora começa, essa palavra é uma palavra feia, mas eu ia falar era, mas eu vou falar um novo tempo. Começa o tempo, o ciclo da igreja do Senhor Jesus na terra, aonde o próprio Deus habitará em cada pessoa, em cada vida, para cumprir um propósito. Qual é o propósito? Desfazer as obras de Satanás. Quantas pessoas hoje, querido, que nós conhecemos, quando eu disse que Deus, o propósito do Espírito Santo é mudar a história. Essa semana eu estava atendendo uma família, e esse irmão começou a dizer algumas coisas. A sua esposa veio para a igreja e fez o face a face, e eles estavam separados, com 2 filhos pequenos, a família totalmente destruída. Esse irmão, numa depressão profunda, não estava aceitando o término do casamento, havia tentado já contra a sua própria vida algumas vezes, e Deus pela misericórdia tinha dado livramento. Então, uma família destruída, os filhos sofrendo, a esposa sofrendo, ele sofrendo. Mas o que aconteceu? Ela foi para o face a face, e lá no face a face o Espírito Santo de Deus tocou na vida dela, e ela começou a orar pela vida do seu esposo. Ela não queria voltar, mas ela começou a orar. Ele veio para a igreja, um irmão, Deus enviou um anjo lá na casa dele, onde ele estava, orou com ele, abraçou ele, trouxe ele para a igreja. Ele também fez o face a face, passaram por um processo de restauração, eles reconciliaram, estão vivendo juntos e vão ser pais de novo. Pode aplaudir, queridos. Mas eu poderia continuar contando histórias aqui, irmãos, porque em Atos 2 eles foram cheios, e Pedro começa a pregar um sermão, e 3.000 almas se converte, 3.000 almas se rende ao Senhor Jesus. E muitas vezes a gente fica somente olhando para o poder do Espírito Santo, do que Deus está fazendo através dos apóstolos, mas nós não olhamos para essas 3.000 almas. É como nós olhamos aqui hoje, eu acredito que nós temos quase 900 pessoas, 800 ou 1.000 pessoas. Queridos, às vezes a gente não consegue imaginar o que Deus está fazendo na vida de cada um. Cada pessoa que aqui está tem uma história de vida. Saiu de algum lugar, de uma família, sofrendo de alguns traumas, de algumas dificuldades, e o Espírito Santo de Deus entrou na sua vida. Alguns estão caminhando com Deus há 2 anos, outros estão caminhando há 10, outros estão caminhando há 20, estão caminhando há 30, ou até 50 anos com Jesus. Mas um dia, cada um de nós tivemos a nossa história mudada, história transformadas. Então não são só apenas 3.000 almas e uma pregação
é poderosa, mas são 3.000 histórias transformadas, são 3.000 destinos eternos mudados. Quantos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui? Amém, queridos? Porque o Senhor, Ele tem propósito. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 41 do capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Centenas de casamentos foram restaurados. Posso ouvir um glória a Deus? A coisa mais triste que existe é uma criança crescer em um lar de pais divorciados. Irmãos, como é triste, nós vemos pais que não querem mais, casais que não querem mais lutar. Deixa eu dizer para você, o Espírito Santo de Deus entrou na sua vida para mudar a sua história, mudar o seu casamento, para fazer de você um marido melhor, para fazer de você um pai melhor, para fazer de você uma esposa melhor, para fazer de você uma mãe melhor, para fazer de você um profissional melhor, e todos vão poder ver um dia a mudança de curso na sua vida. Conversando aqui agora há pouco com um irmão da igreja, e ele disse: pastor, o senhor tem 3 filhos na igreja envolvido. E eu disse: verdade, irmão, é uma benção, meus filhos são uma benção. E ele disse: pastor, nem Davi teve tamanha alegria que Deus está dando para você. E eu falei: meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, irmão. Nem Davi, irmãos. Porque nós entendemos que o Espírito Santo de Deus tem o melhor para a nossa casa, o Espírito Santo de Deus tem o melhor para a nossa família. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, principalmente a parte final desse versículo, diz assim: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um dia eu andei em trevas, um dia eu acredito que você também estava distante dos caminhos do Senhor. De repente você está nesse culto hoje, está vindo do mundo, sofrendo, passando por tantas dificuldades, mas deixa eu dizer para você, ninguém vai poder fechar os olhos nessa terra e dizer: eu não fui amado, ninguém me amou, ninguém se importou comigo. Deixa eu te dizer, Jesus te amou até a morte de cruz, e mais, Ele enviou o amado Consolador, Espírito Santo, para habitar em você e transformar a sua vida, transformar a sua história, transformar a sua família. Porque agora você é povo exclusivo de Deus, que Ele transportou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas Ele tem um propósito, é mover cada um de nós para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Posso ouvir um glória a Deus? Amém, queridos? Quando nós entramos no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que agora a igreja recebe o Espírito Santo. No capítulo 2 se cumpre o que Joel disse há muitos anos atrás, não fiz uma pesquisa, mas eu acredito que em torno de 500 anos atrás. Agora se cumpre essa palavra, agora a igreja foi batizada com o Espírito Santo, cheia do poder do Espírito Santo. E aí a gente vai ver, querido, que a primeira coisa que acontece é uma cura na porta do templo em Jerusalém. Pedro e João vão para o templo, e quando eles chegam no templo, eles encontram um homem que estava sendo levado, um paralítico, uma pessoa aleijada, é provável que de nascença. E quando ele chega lá, ele diz assim: olhe para nós. Ele pede esmola, e aí Pedro diz: olhe para nós. E é interessante, um dia eu preguei uma mensagem aqui, e eu falei sobre isso, quando Pedro diz: olhe para nós, porque a gente está vendo alguns líderes hoje que estão dizendo: não olhe para mim não. Tem alguns líderes que estão dizendo assim hoje: olhe para Jesus, não olhe para mim não. Paulo disse: sede meus imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Cada homem de Deus, cada pastor, cada líder tem o dever de ser exemplo para o rebanho cujo qual Deus o confiou. Eu acho que a figura mais próxima de Jesus que uma igreja deve conhecer é o seu pastor. E se esse pastor não se parece com Jesus, ele não pode ser pastor. Entende, queridos?
É uma escolha. Pedro diz: olhe para nós não temos ouro e nós não temos prata, mas o que nós temos nós te damos agora, Jesus Cristo, levante-se e ande. Uau! Irmãos, vocês têm noção que uma pessoa ser levada num lugar todos os dias? Por isso que às vezes eu falo, a gente está lendo a Bíblia, e às vezes a gente está passando por essas histórias, e nós não estamos entrando no contexto da vida de cada uma dessas pessoas. Ou quando Jesus chega na cidade de Gadara, e diz a palavra de Deus que ele desce do barco, que ele coloca os pés no chão, vem um endemoniado de longe, vem e se prostra diante de Jesus. Aquele homem era um escravo de Satanás, aquela pessoa sofria, esse homem era um homem que sofria. É provável que esse homem não tinha família, esse homem não tinha trabalho, esse homem não tinha dignidade, ele tinha que viver com aquilo que sobrava, que as pessoas davam para ele. Mas o Espírito Santo está movendo a sua igreja para libertar os cativos. O Espírito Santo está movendo a sua igreja para curar os enfermos, para trazer restauração no corpo físico, trazer restauração na alma, trazer restauração no espírito, porque o Evangelho é poderoso para transformar o homem em toda circunstância, em todo contexto, corpo, alma e espírito. E esse homem foi curado de forma milagrosa. E aí o que a gente começa a perceber? Agora a gente entende aqui no texto que o que Jesus realizou, os discípulos também começaram a realizar no poder do Espírito Santo. E aí, querido, quando o Espírito Santo de Deus move o seu povo para realizar o seu propósito, Satanás também move o seu povo para poder parar o que Deus está fazendo. Deixa eu explicar para você. O que Satanás usa para poder parar o povo de Deus? Uma igreja carnal. Enquanto o Espírito Santo de Deus estava usando a igreja do Senhor Jesus para libertar pessoas, para curar pessoas, para dar vida nova para as pessoas, para restaurar as pessoas, os religiosos estavam criticando. Porque se você ler o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5, o desfecho desses 3 capítulos acontece por causa dessa cura, porque os discípulos foram presos. Deixa eu dizer para você, querido, enquanto nós estamos vivendo dias que a igreja brasileira precisa pedir perdão, porque enquanto hoje tem pastores recebendo prêmios, enquanto tem hoje pastores sendo aplaudidos, cantores hoje, gospel recebendo prêmios, sendo aplaudidos, os nossos irmãos eram tratados como criminosos por pregar Jesus Cristo como Salvador. E no capítulo 4, versículo 1 em diante, capítulo 4, versículo 1 em diante diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e o capitão da guarda do templo e os saduceus, e eles estavam muito perturbados. Olha essa palavra, irmãos. Eles estavam o quê? Perturbados. Eles chegaram diante dos apóstolos porque eles estavam perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, o colocaram na prisão até o dia seguinte. Por que eles foram presos? Porque eles curaram um homem. Por que eles foram presos? Porque eles estavam pregando Jesus, eles estavam pregando salvação. Coloca o versículo 4 para mim também, fazendo favor. No versículo 2 nós vamos ouvir sobre 3.000 almas se rendem ao Senhor Jesus, 3.000 vidas tiveram a sua história transformadas. Mas olha o que diz aqui no versículo 4: muitos porém dos que ouviram a mensagem, creram, chegando a quase 5.000 o número de homens que creram. Mas 5.000 pessoas, eu acredito, alguns dizem que é juntando com os 3, mas eu acredito que é 8. No final do capítulo 5 eles já não falam mais em número, porque não dava mais para contar. De tamanha
multidão se convertendo, sendo liberta, curada, transformada. Sabe, querido, quando a igreja começa a se mover, ela vai começar a encontrar resistência, ela vai começar a encontrar dificuldade, ela vai começar a encontrar problema, mas nós não podemos nos esquecer que nós somos discípulos do Senhor Jesus. E como discípulo do Senhor Jesus, coloca para mim, fazendo um favor agora, na Almeida século 21, Mateus capítulo 10, versículo 7. Olha o que diz aqui, isso, contando muitos dos que ouviram a palavra, Mateus 10, 7. Isso, obrigado, tá? E indo pregai, Jesus falando para os seus discípulos, e indo pregai, o reino dos céus chegou. Versículo 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Por que eu gosto? Volta o outro versículo, o 7. Por que eu gosto desse texto? Porque Jesus disse para os seus discípulos: vão e anunciem, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou, e quando o reino de Deus chega, não tem lugar para demônio, não tem lugar para enfermidade, não tem lugar para escravidão, não tem lugar para depressão, porque aonde o reino de Deus chega, ele toca as pessoas e elas são curadas. E Jesus está dizendo: vão e anunciem, dizem em todos os lugares, o reino de Deus chegou. Vocês vão encontrar perseguições, vocês vão encontrar dificuldade, vão perseguir vocês, vão colocar vocês nas prisões, mas não parem, anunciem, o reino de Deus chegou. O Espírito Santo de Deus quer usar a igreja nesse tempo, nessa geração, para anunciar, o reino de Deus chegou. Queridos, às vezes nós conhecemos pessoas que têm filhos escravos das drogas. Nós conhecemos pessoas que têm filhos adolescentes trancados em quartos com depressão. Nós conhecemos pessoas que hoje estão sofrendo com câncer. Nós conhecemos, deixa eu dizer para você, erga sua mão assim, olha para sua mão. E diz, erga sua mão aí, bem alto isso. E diz bem forte assim: Espírito Santo, pode mover sobre a minha vida a tua vontade. Usa a minha mão para cumprir o teu propósito. Agora olha para cá, qual é o propósito? Versículo 8: cure os enfermos, ressuscite os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. É tarefa da igreja, irmãos. E o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco. Mas às vezes a gente vai encontrar dificuldade, vai encontrar problema. Os discípulos tiveram que parar, foram parados, porque foram colocados na prisão, foram presos. No capítulo 5 eles foram açoitados, por causa do Evangelho de Cristo Jesus. E aqui, queridos, eu quero pedir para o irmão Casoli vir aqui. Eu vou ler um texto da palavra de Deus para você que é maravilhoso. Coloca para mim, fazendo um favor, no capítulo 4 mesmo, versículo 29. Atos capítulo 4, versículo 29. Olha que interessante esse texto, irmãos. Ou melhor, que maravilhoso é esse texto. Atos 4, pode colocar na NVI, tá bom? Esse texto diz assim, ó: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilha por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então o capítulo 4 ele se dá no quê? De perseguição, sofrimento, impedindo eles de pregar o Evangelho.
Sabe, irmãos, às vezes quando a gente encontra uma luta, encontra uma dificuldade, a gente vai para diante de Deus e a gente começa a dizer: Deus, tira esse sofrimento de mim. Deus, eu não consigo mais fazer desse jeito. Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Olha o que eles oraram, eles pediram: Deus, nos dê coragem, Deus, nos dê intrepidez, Deus, nos dê poder, Deus, nos dê autoridade para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, para nós realizarmos sinais e maravilhas. E diz a palavra de Deus que o chão daquele lugar, aquele lugar onde eles estavam, tremeu, foi abalado pelo tamanho poder que desceu. E eu creio que para cada tempo nós recebemos uma unção. Vocês não conseguiram entender? O Espírito Santo de Deus libera um nível de unção segundo a necessidade. Amém, queridos? Não existe o capítulo 29 em Atos dos Apóstolos, irmãos. Não existe. Por quê? Porque o Atos dos Apóstolos só vai ser concluído o dia que Jesus voltar e levar a sua igreja. Atos dos Apóstolos está sendo escrito. Assim como essa igreja perseguida, essa igreja que estava sofrendo, orou. Pedro e João saem do cárcere, voltam, encontram os irmãos orando. Eles contam para os irmãos o que está acontecendo, e eles começam a orar. E eles dizem: Senhor, olha agora para as ameaças deles, Senhor. Eles estão nos ameaçando, estão tentando nos paralisar, estão tentando nos impedir de cumprir o propósito, de alcançar as pessoas, de libertar os cativos, de dar vista aos cegos, de libertar as pessoas que estão oprimidas em cativeiros espirituais. Senhor, nos dê coragem, Senhor, nos dê poder, Senhor, nos dê força. Irmão, será que nós temos essa coragem de fazer essa oração? De orar como eles, para que a gente possa entrar num nível que o Espírito Santo de Deus possa usar a sua igreja para libertar? No ano que vem nós vamos começar um trabalho chamado Casa de Paz. Nós queremos levar a paz de Deus, a paz do céu, para a vida daqueles que são atribulados. Quantos lares, quantas famílias estão destruídas, e o Espírito Santo de Deus quer mover a sua igreja para dentro destas casas. Quer mover a sua igreja. Deixa eu dizer para você, você é usado quando você vai, você é usado quando você diz: eis-me aqui. O Senhor diz em Ezequiel: eu procurei pelo menos um homem para se colocar na brecha, e não achei. Um homem, somente um homem. Eles oraram e o Espírito Santo de Deus respondeu. E como que o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é surpreendente, irmãos. Ele é extraordinário, criativo. Na primeira vez ele desce como línguas de fogo. Lá com Jesus ele desce na forma corpórea de um pombo, mas aqui ele desce na forma de um terremoto, e ele abala todo aquele lugar com o seu poder. É tremendo quando a gente começa a olhar para essas coisas, que ele nunca repete. Sabe por quê? Porque ninguém pode colocar o Espírito Santo de Deus dentro de uma caixa. Ele é surpreendente. Quando eu disse que para cada tempo nós precisamos de uma unção, por exemplo, nós precisamos de uma unção específica nesse tempo da nossa igreja, porque nós estamos entrando num projeto, irmãos, de crescimento da nossa igreja para 2 anos. E nós queremos sair de 800, 900 pessoas para 1.800 pessoas. Nós queremos sair, sabe que eu posso ouvir um glória a Deus? Nós queremos sair de 65 células e nós vamos chegar a 130 células em 2 anos. Sabe que eu posso ouvir um glória a Deus? Não, esse glória a Deus não foi tão forte. Sabe que eu posso ouvir um glória a Deus de verdade? Agora deixa eu dizer para você, alguns falam assim: ah pastor, esse negócio aí é só número, é só gente, a igreja só quer gente, só quer número. Não, querido, enquanto você está falando número, eu estou dizendo, pode ser o seu pai que ainda não conhece Jesus, e se ele morrer agora vai para o inferno. Pode ser o seu irmão, pode ser o seu filho, pode ser alguém que você ama, que está perdido nas trevas, e nessa igreja tem um lugar para ele, tem um lugar para a tua família, tem um lugar para a tua casa. E sabe quem que Deus vai usar? Você. Aleluia. Mas para isso nós precisamos entender: Deus, só o que o Senhor nos deu até aqui é pouco. Porque, Senhor, só quem convence o mundo do pecado é o Senhor. Só quem pode manifestar o poder e curar as pessoas é o Senhor. Só quem pode quebrar as correntes de Satanás é o Senhor.
Então nós precisamos do teu poder. Líder de célula, eu quero ensinar você a orar na madrugada. Quantos querem aprender a orar na madrugada aqui? Amém? É mais ou menos assim. Eu faço assim. Eu vou orar na madrugada por alguém que está passando por um problema, uma família que está sofrendo. Eu apelo, irmãos. Falo, Deus, o Senhor me confiou essas almas, e eu humanamente não posso fazer nada, Senhor. O Senhor me confiou essas almas, Senhor, e eu sei que o Senhor pode enviar um anjo lá agora. Está entendendo ou não? Senhor, sem o teu poder, sem o teu mover, sem o teu agir, eu não posso. Tem que orar assim, irmãos, e falar, Deus, visita agora essa família, visita essa pessoa agora no hospital, coloca as tuas mãos poderosas. Senhor, tem aquele irmão que está desanimado, tem aquele irmão que está pensando em desistir da fé, desistir do Senhor. Senhor, faz uma obra na vida dele. Sabe por quê? Porque sem Jesus nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Mas os discípulos, eles estavam fluindo na unção de Atos 2. Mas em Atos 4, versículo 30, tinha uma unção nova e fresca. Você precisa entender isso aqui, é aqui que chega o momento. Há uma unção para essa igreja. Ele é Deus ontem, Ele é Deus hoje, e Ele é Deus eternamente. Olha aqui, queridos, em Atos 2, o Espírito Santo de Deus encheu eles. Em Atos 2, eles receberam, vem aqui, ó, mais aqui. Isso, pode ir. Em Atos 2, eles receberam o Espírito Santo. E quando eles receberam o Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo, eles pregaram e 3.000 almas se converteu. Em Atos 2, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles chegaram na porta do templo e disseram, nós não temos ouro e nós não temos prata, mas o que nós temos nós te damos agora, é Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele homem foi curado, deu um salto e voltou a caminhar, e todos puderam ver o poder de Deus. Quando eles estavam cheios do Espírito Santo, eles continuaram pregando o Evangelho, mais 5.000 almas, mais 5.000 histórias foram transformadas, mais 5.000 destinos foram transformados. Mas quando chegou no Atos capítulo 4, eles foram para diante de Deus e disseram, Deus, nós precisamos de uma unção nova, nós precisamos de poder, nós precisamos de ousadia. Aumenta o teu poder no nosso meio, aumenta, Senhor amado, o teu mover no nosso meio, para que a gente possa continuar evangelizando, para que nós possamos continuar pregando o teu Evangelho, libertando os cativos, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, libertando as pessoas cativas e oprimidas. E quando eles oraram desse jeito, sabe o que o Espírito Santo de Deus fez? O Espírito Santo de Deus disse, até aqui vocês foram cheios da minha presença, até aqui vocês fluíram com o meu poder, até aqui eu estava em vocês, mas de hoje em diante vocês vão estar em mim, e aonde vocês estiverem. Olha o que aconteceu em Atos capítulo 4. Esse é o Espírito Santo, e essa taça é você. No início eles foram cheios, mas no capítulo 4 eles foram totalmente tomados, possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Pastor Frank disse aqui na sexta-feira, ele falou algo tremendo. Ele disse que quando Maria chega na casa de Isabel, diz a palavra de Deus que João Batista ainda no ventre, deu um salto no ventre de sua mãe. Sabe por quê? Porque tamanha presença do Espírito Santo estava com Maria, que antes que ela chegasse aonde estava Isabel, a presença chegou primeiro. Deixa eu dizer para você, querido, quando você chegar no lugar, a presença chegou primeiro. Quando você entrar no lugar, há um ambiente de glória ao seu redor, pessoas se rendendo, se convertendo, se entregando ao Senhor Jesus. Pastor, como que o senhor pode confirmar isso? Atos capítulo 5, fluindo agora num outro nível. E é isso que Deus tem para a Igreja Batista Betel.
Atos capítulo 5, versículo 12 em diante, diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pátio, no portico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Mais ou menos assim, eles realizavam muitos sinais e maravilhas, mas o povo já não queria se juntar mais com eles, porque eles pregavam Jesus corajosamente, sem medo. Queridos, se nós tivéssemos coragem de fazer pelo Evangelho o que os políticos fazem por um voto, entende? Às vezes a gente tem vergonha de falar de Jesus. Versículo 14, versículo 13, 14, perdão. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas. Já não dava mais para Pedro, irmão, parar para ficar atendendo o povo. Tamanha multidão era trazida, e colocavam nas ruas, enchiam as ruas aonde eles passavam, e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. E fluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e o que eram tormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Todos eram curados. Em Atos 4 eles dizem: Senhor, nós precisamos de mais poder. Senhor, nós precisamos de mais autoridade. Senhor, nós precisamos de mais ousadia. Senhor, nós necessitamos que o Senhor venha fluir. Querido, desse momento em diante, as pessoas vinham de todos os lugares, e eles não precisavam dirigir palavras para elas, porque não era a sombra de Pedro que curava, irmãos. Não era a sombra de Pedro. O que era então, pastor? Tamanha era a glória de Deus aonde esses homens estavam. Havia um perímetro, e todo mundo que atravessava aquele perímetro era tomado pela presença e pelo poder de Deus. Pedro curava com a sua sombra. Não era Pedro, irmãos, era o Espírito Santo de Deus. Eu quero orar com você.